Ela passou o crachá no ponto eletrônico como fazia todos os dias, mas, naquela manhã, uma simples mensagem enviada para o número errado mudou tudo. Em vez de mandar para a melhor amiga, ela mandou para o chefe. Ele ouviu a mensagem no meio de uma reunião, cercado de diretores, e congelou por alguns segundos. Ela, do outro lado do escritório, só percebeu o que tinha feito quando viu o nome dele no topo da conversa. As mãos começaram a tremer, o coração disparou e, pela primeira vez, a mulher que sempre passava despercebida virou o centro das atenções de um erro impossível de corrigir. Ela era a funcionária perfeita, discreta, pontual, sempre na dela, conhecida por nunca criar problemas. Ele era o tipo de líder que todos respeitavam à distância, sério, inacessível, famoso por não misturar trabalho com nada pessoal. Mas bastou uma mensagem enviada para a pessoa errada para derrubar a linha invisível que separava os dois mundos. A partir daquele momento, cada vez que ele passava perto da mesa dela, o ar parecia ficar mais pesado, como se o escritório inteiro estivesse prestes a descobrir algo que não deveria. Porque quando alguém invisível chama a atenção de quem manda, não é só o coração que corre risco, são as regras, a reputação e a própria carreira. Antes de continuar essa história cheia de tensão, romance e escolhas perigosas, aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim você não perde as próximas histórias e ajuda esse tipo de conteúdo a chegar para mais pessoas. Me fala nos comentários de ontem está assistindo nossos vídeos, beijos, bora pro vídeo. Você já parou para pensar que uma única mensagem errada pode expor tudo aquilo que você passou anos fingindo que não sentia? Na maior parte dos escritórios, falar de amor no escritório, romance com CEO ou até de um simples crush no chefe é tratado como fraqueza, falta de foco, drama de gente imatura. Mas e quando o coração escolhe alguém justamente porque aquela pessoa é a única que enxerga você na multidão, bem ali, onde você sempre foi a mulher invisível no trabalho? E se a mensagem que você jurou que nunca teria coragem de enviar simplesmente escapa, como uma mensagem enviada por engano, e cai direto na tela do único homem que você mais tenta evitar e, ao mesmo tempo, mais deseja? Essa história começa exatamente assim, com uma assistente discreta, um CEO temido, um escritório cheio de boatos no trabalho e poder, e uma notificação no celular que virou o gatilho para um romance proibido que ninguém planejou, mas que mudou tudo. A partir daqui, você vai entender por que, às vezes, o que parece erro é só o empurrão que faltava para você ser, finalmente, vista, não como peça descartável, mas como protagonista da sua própria história de amor contemporânea. Lena sempre foi aquela sombra silenciosa no corredor iluminado demais do 18º andar. Fazia o trabalho de 3 pessoas, mas no relatório de metas só aparecia como assistente administrativa. Era a típica mulher invisível no trabalho, chegava cedo, saía tarde, organizava a agenda de CEO, reunião, relatório, amor no escritório dos outros, menos no dela. Ninguém reparava no novo corte de cabelo, no batom diferente, nem na caneca de chá da mãe que ela colocava ao lado do monitor como se fosse um escudo. Enquanto os outros disputavam a atenção do CEO em piadas de corredor, ela disputava com a própria insegurança o direito de ser vista. No Open Space moderno, cheio de vidro e ego, a hierarquia não estava só nos cargos, mas na forma como as pessoas olhavam umas para as outras. Lena era a que segurava o elevador, entregava documentos, anotava recados importantes, inclusive as mensagens enviadas por engano de um setor para o outro, mas quando o mérito vinha, passava reto por ela. As conversas sobre romance com CEO, sobre amor no escritório, sempre envolviam outras mulheres, jamais a assistente discreta da diretoria. Era quase engraçado, se não doesse tanto, perceber que até o fofoqueiro corporativo conhecia a vida amorosa de todo mundo, menos a dela, que parecia nem ter o direito de ter uma história de amor contemporânea dentro daquele prédio. O ambiente corporativo tinha cheiro de café caro, perfume importado e tensão velada. Ali, poder e vulnerabilidade andavam de mãos dadas, principalmente para quem ocupava a posição mais baixa na cadeia alimentar. Assistente e chefe era uma combinação geralmente comentada em sussurros, cercada de boatos no trabalho, mas quando se tratava de Lena, ninguém sequer cogitava essa possibilidade. Ela não era vista como mulher, nem como possível interesse de romance proibido, apenas como a pessoa que resolve tudo. E, no fundo, essa invisibilidade doía mais do que qualquer fofoca poderia doer.
Nos aniversários da equipe, ela era quem organizava o bolo, a vaquinha, o cartão com a assinatura do CEO. No entanto, quando era o aniversário dela, mal lembravam de um parabéns apressado, jogado entre uma reunião e outra. A empresa tinha mural de destaques do mês, mas o nome de Lena nunca aparecia. Em um mundo onde o CEO era visto quase como uma celebridade interna, e qualquer aproximação com ele rendia assunto para semanas, ninguém percebia que todos os e-mails, agendas e recados que o cercavam passavam pelas mãos dela. Era como se estivesse no centro de um romance com CEO sem romance, só com responsabilidade e silêncio. O mais cruel era que, mesmo invisível, Lena enxergava tudo. Via quando o fofoqueiro corporativo distorcia histórias, quando os boatos no trabalho destruíam reputações em questão de horas, quando um simples olhar mal interpretado virava suspeita de amor no escritório onde não havia nada além de cordialidade. Ela sabia que, ali, qualquer mulher invisível no trabalho poderia, em um segundo, virar o centro das atenções pelas razões erradas. Talvez por isso andasse na ponta dos pés, evitasse risadas altas, preferisse a neutralidade. Não se permitir ser protagonista era, também, uma forma de proteção. Mesmo assim, às vezes, no reflexo do espelho do banheiro, ela se perguntava como seria ser vista de verdade. Não como assistente eficiente, mas como mulher, com desejos, histórias, inseguranças. Imaginava-se, em outra realidade, poderia viver uma história de amor contemporânea que começasse justamente ali, entre planilhas e reuniões, como em tantos romances que lia escondida na hora do almoço. Uma parte dela ria da ideia de um romance com CEO, outra parte sentia um frio estranho na barriga sempre que ele passava perto. E era nesse conflito, entre fantasia e realidade, que ela seguia, dia após dia, tentando convencer a si mesma de que invisibilidade doía menos que o julgamento. Lena ainda não sabia, mas a mesma rotina que a apagava também guardava o gatilho que mudaria tudo. Bastaria uma mensagem enviada por engano, um pequeno deslize digital, para empurrá-la para o centro de um enredo que misturaria poder e vulnerabilidade, amor no escritório e medo de boatos no trabalho. Bastaria um clique errado para que a mulher invisível no trabalho atravessasse a linha fina entre anonimato e exposição total. E, quando isso acontecesse, nem o fofoqueiro corporativo seria capaz de acompanhar o ritmo da história que estava prestes a começar. Rodrigues era o tipo de CEO que fazia o elevador ficar em silêncio assim que entrava. Alto, postura impecável, terno sempre alinhado, ele carregava aquele ar de romance com o CEO que todo mundo comentava, mas ninguém ousava chegar perto de verdade. Tinha fama de frio, objetivo, quase impenetrável, como se poder e vulnerabilidade fossem coisas que ele tivesse aprendido a separar em gavetas diferentes. As pessoas falavam baixo quando ele passava, e até o fofoqueiro corporativo tomava cuidado com os boatos no trabalho envolvendo o nome dele. Na sala de reuniões, a palavra de Rodrigues valia mais que qualquer apresentação em PowerPoint. Era o tipo de homem que sabia o peso de cada silêncio, e usava isso como arma. No entanto, por trás daquela imagem de CEO poderoso, havia um homem que ninguém conhecia de verdade. Gisele, como boa mulher invisível no trabalho, observava de longe pequenos detalhes que os outros ignoravam. Reparava em como ele mexia na caneta quando estava irritado, em como apertava levemente a ponte do nariz quando recebia uma mensagem enviada por engano com algum dado errado. Percebia que, às vezes, ele demorava alguns segundos olhando pela janela antes de responder um e-mail importante. Não era só controle, era alguém que carregava muito mais do que mostrava. E isso, de um jeito estranho, a aproximava dele sem que ele soubesse. No corredor, quando cruzavam, o amor no escritório parecia uma lenda distante, algo que só existia nas piadas dos outros. Assistente e chefe, ali, eram apenas papéis bem definidos, ele mandava, ela executava. Rodrigues tratava Gisele com respeito, mas sempre mantendo uma distância segura, como se qualquer aproximação a mais pudesse alimentar boatos no trabalho. Havia algo no olhar dele, porém, que às vezes vacilava um segundo a mais quando caía sobre ela, como se tentasse decifrar aquela figura silenciosa que fazia tudo funcionar sem pedir reconhecimento. Era rápido, quase imperceptível, mas Gisele sentia. Rodrigues sabia que era temido, e, de certa forma, precisava ser. No topo, um romance com CEO podia virar munição para inimigos internos e externos.
Ele já tinha visto carreiras ruírem por causa de um amor no escritório transformado em arma. Talvez por isso mantivesse o coração em modo avião, sempre desconectado, focado em metas, resultados e números. O problema é que, quanto mais controlava tudo, mais sentia um vazio estranho quando a porta da sala se fechava e o silêncio restava. Ali, onde o poder parecia absoluto, a vulnerabilidade insistia em bater na porta, ainda que ele fingisse não ouvir. Curiosamente, a única pessoa que parecia não ter medo verdadeiro dele era justamente quem menos tinha espaço na empresa, Gisele. Não que ela fosse ousada, pelo contrário, era discreta ao extremo. Mas seu jeito calmo, sua eficiência silenciosa, sua forma de organizar a agenda e antecipar problemas criavam um tipo de confiança rara. Entre um e-mail e outro, uma mensagem enviada por engano corrigida antes que virasse caos, Rodrigues começou a notar que a assistente invisível era, na prática, o coração do seu dia. E isso o intrigava mais do que gostaria de admitir. Ele, que conhecia bem os bastidores de um romance com CEO e sabia o quanto um simples boato poderia destruir reputações, passou a pensar 2 vezes antes de chamar Gisele à sua sala com a porta fechada. Não queria dar munição ao fofoqueiro corporativo, nem virar assunto de história de amor contemporânea inventada, dessas que nascem de nada e crescem como incêndio em mato seco. Ainda assim, algo nele começava a buscar pequenos pretextos para ouvi-la, perguntar opinião sobre detalhes que nem eram exatamente da função dela. Era como se, sem perceber, começasse a querer vê-la além do crachá. Rodrigues jamais imaginaria que, em um ambiente onde cada palavra era calculada, seria justamente uma frase solta, uma mensagem enviada por engano, que colocaria abaixo o muro que construiu em torno de si. Enquanto ele tentava manter a distância segura entre poder e vulnerabilidade, o universo preparava um atalho direto entre o CEO poderoso e a mulher invisível no trabalho. E esse atalho viria com uma notificação simples na tela, uma mensagem que não era para ele, mas que mudaria tudo entre assistente e chefe. Gisele estava em uma tarde daquelas em que o e-mail não parava de apitar, o telefone tocava sem parar e o sistema insistia em travar bem na hora errada. Entre um lembrete de reunião do CEO Rodrigues e uma planilha urgente do financeiro, ela digitava no celular, meio às pressas, uma mensagem para a amiga desabafando sobre o dia. "Eu sei que é loucura, mas sinto sua falta até quando ele só passa pelo corredor", escreveu, falando daquele romance com o CEO que só existia na cabeça dela. Era o jeito de tirar do peito um amor no escritório que jamais teria coragem de confessar em voz alta. O problema é que, distraída, ela apertou enviar sem conferir o destinatário. A notificação sumiu da tela rápido demais, e só depois de alguns segundos o coração de Gisele afundou no estômago. O nome no topo da tela não era o da amiga, era o de Rodrigues. O CEO. O homem que era metade medo, metade fascínio, e 100% proibido para qualquer tipo de romance proibido. Uma mensagem enviada por engano, carregando um "sinto sua falta" que não tinha volta. Ela congelou, sentindo o rosto queimar, as mãos suarem, o ar sumir do peito. Naquele instante, a mulher invisível no trabalho tinha acabado de acender um holofote em cima de si mesma. Enquanto o pânico tomava conta, as engrenagens da empresa continuavam girando ao redor dela, como se nada tivesse acontecido. O fofoqueiro corporativo ria alto na copa, os boatos no trabalho circulavam sobre qualquer coisa, menos sobre o que realmente importava naquele momento. Gisele pensava em 1000 estratégias, mandar outra mensagem dizendo que era brincadeira, dizer que o celular foi hackeado, que era um erro de contato. Mas qualquer justificativa parecia, ao mesmo tempo, exagerada e incrivelmente óbvia. Quanto mais tentava pensar racionalmente, mais o medo de ter destruído o pouco de segurança que tinha ao lado do CEO crescia. Na sala ao lado, Rodrigues viu a notificação surgir no canto da tela enquanto revisava um relatório de desempenho. A frase curta, direta, parecia gritar em um espaço onde tudo sempre foi milimetricamente controlado: "Sinto sua falta até quando você só passa pelo corredor." Ele releu mais de uma vez, como se o sistema pudesse estar enganado, acostumado que estava a corrigir mensagem enviada por engano de outros setores. Mas o remetente era claro: Gisele. A assistente discreta. A mulher invisível no trabalho que, de repente, tinha acabado de se tornar impossível de ignorar.
O primeiro impulso dele foi vestir a máscara do CEO poderoso, respirar fundo, apagar a mensagem da mente, seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Sabia que qualquer sinal de amor no escritório, qualquer suspeita de romance com o CEO, poderia virar prato cheio para boatos no trabalho e colocar tudo a perder. Mas, por baixo dessa camada profissional, havia um homem genuinamente impactado por aquelas palavras. Porque, lá no fundo, ele também sentia algo mudar toda vez que Gisele passava pelo corredor. Talvez não tivesse nomeado aquilo até então, mas a mensagem fez o sentimento ganhar forma. Gisele passou o resto da tarde esperando um e-mail frio, um chamado formal para a sala dele, talvez até um aviso do Recursos Humanos, imaginando comunicados internos e regras sendo jogadas na sua cara. Assistente e chefe nunca combinavam bem quando entravam no campo do sentimento. Cada vez que o telefone dela tocava, o coração disparava, certa de que era o começo do fim. Ao mesmo tempo, uma parte muito pequena, quase infantil, se perguntava como seria se aquela frase, que escapou sem querer, abrisse uma porta que ela jamais teria coragem de bater de propósito. Quando o relógio marcou quase o fim do expediente e nada tinha acontecido ainda, o silêncio ficou ensurdecedor. Nenhum comunicados internos, nenhum puxão de orelha, nenhuma resposta de Rodrigues. Só um vazio carregado de expectativa. E foi justamente esse silêncio que tornou tudo ainda mais intenso. Porque, em um ambiente onde tudo era tão rápido e automático, a ausência de reação do CEO parecia esconder algo. Algo que Gisele não tinha como prever, mas que começaria no momento em que ele decidisse não tratar aquela mensagem enviada por engano como um erro, e sim como um convite involuntário para mexer no que estava trancado há muito tempo. A xícara de chá de Gisele era velha demais para aquele escritório moderno, cheio de vidro e aço. Tinha uma pequena rachadura perto da alça e flores azuis já meio apagadas, mas era a coisa mais valiosa que ela colocava sobre a mesa todos os dias. Era da mãe, herdada no momento em que o mundo parecia desabar, e desde então virou um tipo de amuleto silencioso. Enquanto todos andavam com copos térmicos caros, ela aquecia a água no micro-ondas e preparava o chá ali, como um ritual de proteção. Em meio a tantos boatos no trabalho, relatórios e metas, aquela xícara lembrava que existia vida além dali. Quando a mensagem enviada por engano saiu do celular e atingiu Rodrigues como um raio, foi para a xícara que Gisele olhou, como se o objeto pudesse dar uma resposta. Passou o dedo pela borda, lembrando da mãe dizendo que, quando o coração disparasse por medo, era hora de respirar fundo e tomar um gole de chá. Poder e vulnerabilidade estavam ali, concentrados naquele líquido simples, naquela porcelana frágil. Em um ambiente de romance com CEO que ela só conhecia nos livros, essa xícara era sua âncora, seu jeito de não se perder de si mesma. Rodrigues já tinha reparado naquele objeto fora de lugar muitas vezes. No meio de tantas canecas corporativas com o logo da empresa, a xícara de flores parecia um pedaço de outra história pousado na mesa da assistente. Em reuniões longas, quando a porta da sala ficava entreaberta, ele via Gisele passando com o chá nas mãos, quase como uma cena de história de amor contemporânea em câmera lenta. Amor no escritório não combinava com ele, mas aquele gesto simples dela, segurar a xícara com cuidado, despertava uma curiosidade estranha. Quem tinha dado aquilo a ela? Por que parecia tão importante? Depois da mensagem, a xícara ganhou um peso diferente também para ele. Era como se, ao olhar para aquele objeto, Rodrigues lembrasse que do outro lado do crachá havia uma mulher com memórias, medos e afetos. A mulher invisível no trabalho começava a ganhar contornos de alguém cheia de camadas, e não apenas de funções administrativas. Assistente e chefe, de repente, não pareciam mais papéis tão distantes assim. Ele imaginava-se, na vida dela, existir algum romance proibido, alguma perda, alguma história que explicasse aquele jeito de se encolher nas reuniões e, ao mesmo tempo, ser tão firme quando precisava defendê-lo em e-mails. Naquela tarde tensa, enquanto Gisele tentava se recompor depois da mensagem enviada por engano, a xícara quase escorregou da mão dela quando alguém esbarrou na mesa. O susto foi tão grande que ela agarrou o objeto com força, como se segurasse o próprio coração para não cair no chão. Uma colega riu, comentou algo sobre ela amar demais aquele trambolho antigo, e o fofoqueiro corporativo jogou mais uma piadinha sobre ela tratar a xícara como namorado. Ela fingiu rir,
mas por dentro sabia, se aquela xícara quebrasse, era como se perdesse, de novo, o abraço da mãe. Rodrigues viu a cena de longe, da porta da sala, sem que ninguém percebesse. Viu o microgesto de desespero, a forma como Gisele ajeitou a xícara na mesa, como passou o polegar na rachadura, quase num carinho. Ali, algo dentro dele se mexeu de um jeito diferente do que costumava acontecer em qualquer reunião estratégica. O CEO poderoso, tão acostumado a negociar empresas, de repente sentiu vontade de proteger uma simples xícara de chá. E, por tabela, quem a segurava? Poder e vulnerabilidade, outra vez, misturados numa imagem que não saía da cabeça dele. Naquele dia, ao fim do expediente, Gisele guardou a xícara na gaveta em vez de deixá-la em cima da mesa. Era como se estivesse com medo de que o universo tirasse dela mais um pedaço importante da própria história. Enquanto trancava a gaveta, pensou em como tudo parecia prestes a sair do controle. A mensagem enviada por engano, o silêncio de Rodrigues, o risco de virar assunto de amor no escritório para toda a empresa. Mal sabia ela que aquela mesma xícara, símbolo de afeto, memória e proteção, seria uma das chaves para o que ainda estava por vir entre ela e o CEO. Na manhã seguinte à mensagem enviada por engano, o ar da empresa parecia mais pesado, mesmo que ninguém soubesse exatamente por quê. Gisele chegou mais cedo, como sempre, mas dessa vez o passo estava curto, quase culpado. Cada risada na copa soava como se fosse sobre um romance com o CEO que ela não queria protagonizar. O medo de virar tema do fofoqueiro corporativo deixava tudo mais sufocante. Amor no escritório, ali, era sempre tratado como fraqueza, como erro de julgamento, nunca como história de amor contemporânea de verdade. E ela sabia que sua reputação, que sempre foi de discrição, podia virar pó se alguém descobrisse o que sentia. Rodrigues, do outro lado da parede, também sentia a tensão, mas de um jeito diferente. A mensagem de Gisele ecoava na cabeça como um sussurro proibido: sinto sua falta até quando você só passa pelo corredor. Ele tentava se convencer de que deveria ignorar aquilo, seguir como CEO que era, poderoso, temido, emocionalmente contido. Porém, cada vez que lembrava do jeito dela segurando a xícara de chá, algo dentro dele fraquejava. Assistente e chefe, se misturassem desejo com trabalho, dariam munição demais para boatos no trabalho. E Rodrigues sabia que, naquela empresa, reputação era moeda de ouro. O fofoqueiro corporativo não precisava saber de nada concreto para começar a criar teorias. Bastava um olhar atravessado, uma porta fechada por alguns minutos a mais, um e-mail respondido em horário estranho. Gisele sabia disso melhor do que ninguém. Já tinha visto outros colegas terem a imagem destruída por causa de um suposto amor no escritório que às vezes nem existia de verdade. Por isso, o simples fato de existir um sentimento unilateral por aquele CEO já parecia perigoso. Se descobrissem, não viriam uma mulher sensível se apaixonando, mas uma interesseira tentando viver um romance com o CEO para subir de cargo. Rodrigues também tinha sua própria coleção de medos. Podia mandar em muita coisa, mas não controlava a boca dos outros. Qualquer suspeita de romance proibido com a própria assistente seria um prato cheio para quem quisesse derrubá-lo. Recursos humanos, conselho, acionistas, todo mundo adorava um escândalo embrulhado em discurso moralista. Ele não tinha medo de amar, exatamente, tinha medo de ver o que sentia virar munição. Poder e vulnerabilidade, naquele cenário, pareciam opostos que não podiam coexistir. Mas, quanto mais tentava sufocar o desejo, mais pensava na coragem involuntária daquela mensagem. No meio desse fogo cruzado invisível, Gisele passou a se policiar em cada gesto. Evitava ficar sozinha com Rodrigues na sala, desviava o olhar mais rápido, respondia os e-mails com frases quase mecânicas. Tentava ser apenas a mulher invisível no trabalho de antes, mas já não era possível. Uma vez que o desejo tinha sido nomeado, ainda que sem querer, tudo parecia ganhar outra cor. O amor no escritório, que antes era uma fantasia tímida, agora vinha acompanhado de medo real, medo de julgamentos, medo de perder o emprego, medo de nunca mais conseguir olhar para ele sem lembrar daquela frase. Os boatos no trabalho, ironicamente, naquele momento, ainda não tinham chegado perto da verdade.
Comentavam sobre metas, sobre uma possível reestruturação, sobre Amanda, a executiva elegante e afiada, se aproximando cada vez mais do CEO em projetos estratégicos. Isso criava uma camada a mais de tensão em Gisele, que via ali o retrato perfeito de um romance com o CEO que seria bem visto, dois poderosos, no mesmo nível, sem diferença de hierarquia gritante. Assistente e chefe, por outro lado, era a combinação que todos adoravam criticar. E isso fazia o coração dela se sentir ainda menor. Enquanto a empresa seguia seu fluxo, a tensão entre reputação, fofoca e desejo crescia silenciosa, ocupando o espaço entre a mesa de Gisele e a sala de Rodrigues. Ele, preso entre o que sentia e o que sabia que devia fazer. Ela, dividida entre o impulso de se esconder e a vontade de, pela primeira vez, ser vista de verdade. O ambiente parecia dizer que não havia lugar seguro para um amor no escritório honesto. Mas, justamente por isso, um espaço neutro, longe daqueles olhos e ouvidos, começava a se desenhar como única saída para que eles pudessem, ao menos, falar a verdade um para o outro. Gisele sempre soube exatamente onde estava na hierarquia, bem embaixo. Era a assistente que organizava a agenda, filtrava e-mail, remarcava a reunião, apagava incêndio silencioso. Rodrigues era o CEO, o topo da cadeia alimentar, o nome na fachada, o rosto nas revistas. Entre assistente e chefe existia não só uma porta de vidro, mas um abismo social e profissional. Qualquer romance com CEO nessa equação, mesmo que fosse uma linda história de amor contemporânea, seria visto como oportunismo. Mulher invisível no trabalho apaixonada pelo chefe poderoso? Parecia roteiro pronto para julgamento cruel. Depois da mensagem enviada por engano, esse abismo pareceu ainda maior. Gisele imaginava o que diriam se soubessem, que queria se dar bem, que buscava promoção através de amor no escritório, que um possível romance proibido com Rodrigues era plano, não sentimento. Em um mundo onde boatos no trabalho corriam mais rápido que e-mails, reputação de mulher sempre custava mais caro para ser defendida. Ela não tinha sobrenome forte, nem cargo alto, nem aliados influentes. Tinha só sua competência, sua xícara de chá da mãe e um coração que, agora, batia assustado cada vez que via o nome dele na tela. Rodrigues enxergava a diferença de poder com clareza quase dolorida. Sabia que, se desse um passo em direção a Gisele, qualquer pessoa diria que foi ele quem se aproveitou da vulnerabilidade dela. CEO envolvido em amor no escritório com a própria assistente era o tipo de manchete que recursos humanos têm pesadelo em ver. Ele podia, sim, gostar dela, se sentir puxado por aquele jeitinho calmo, por aquela lealdade silenciosa. Mas o medo de parecer alguém que abusa do cargo, que transforma assistente e chefe em terreno de manipulação, o prendia. Poder e vulnerabilidade, mais uma vez, travavam guerra dentro dele. Essa assimetria deixava cada pequeno gesto carregado de significado. Um elogio simples poderia ser lido como tentativa de sedução. Um café aceito poderia virar prova de romance proibido. Até o jeito de chamá-la à sala mudava, evitar portas fechadas, preferir conversas rápidas no corredor, deixar sempre uma pauta objetiva como desculpa. Gisele percebia, ainda que ele não dissesse nada, que havia um cuidado extra ali. Parte dela agradecia, parte sofria. Porque, quanto mais ele tentava protegê-la dos julgamentos externos, mais parecia confirmar que o que existia entre eles era errado por natureza. Na cabeça de Gisele, às vezes surgia a pergunta incômoda: e se eu fosse Amanda? Se fosse uma executiva no mesmo nível, com decisões estratégicas, reuniões com o conselho, talvez um romance com o CEO fosse visto como união de poder, não como interesse. Os boatos no trabalho até poderiam aparecer, mas com outra roupagem: casal forte da empresa, parceria brilhante. Já uma mulher invisível no trabalho, que servia café, organizava documentos e segurava portas, se ousasse sentir amor no escritório por alguém como Rodrigues, parecia automaticamente culpada. Era injusto, mas era o mundo onde viviam. Rodrigues, por sua vez, pensava no contrário: e se eu não fosse CEO? Se fosse apenas um gerente, alguém mais anônimo, talvez pudesse convidar Gisele para um café sem medo de recursos humanos, sem pânico de comunicados internos, sem sentir o peso de representar a empresa inteira com cada gesto.
O cargo dava a ele poder, sim, mas roubava a liberdade de viver um sentimento simples. Um romance com CEO, na prática, era menos glamour e mais cálculo de risco. E, mesmo calculando, ele não conseguia negar o que a mensagem dela havia acordado. O medo era grande, mas o desejo de ser visto por ela como homem, não só como chefe, também. No meio desse labirinto de poder, julgamentos e silêncios, uma ideia começou a ganhar força, talvez só fora daquele prédio, em um lugar neutro, longe dos olhares e dos crachás, eles pudessem ser apenas Gisele e Rodrigues. Sem hierarquia, sem cargo na frente do nome, sem o rótulo de assistente e chefe pesando em cada palavra. Um café qualquer, em uma rua anônima da cidade, poderia ser esse espaço de verdade. Bastaria um de nós ter coragem de sugerir, pensaram, quase ao mesmo tempo, em silêncio. Gisele nunca tinha pensado muito naquele café da esquina, o Latarde, com suas mesas de madeira simples e cheiro constante de pão na chapa. Para ela, era só um ponto de passagem antes do trabalho, onde às vezes pegava um chá para combinar com a xícara da mãe. Mas, depois da mensagem enviada por engano, o lugar começou a ganhar outra cor na cabeça dela. Era fora da empresa, fora do radar do fofoqueiro corporativo, longe dos boatos no trabalho. Ali, ninguém ligava se um CEO e uma assistente sentassem na mesma mesa. Ali, amor no escritório podia se disfarçar de simples pausa para respirar. Rodrigues, por incrível que pareça, já conhecia o Latarde há anos. Era o único lugar onde conseguia ser só Rodrigues, sem o sobrenome pesado, sem o crachá de CEO. O dono já o tinha visto chegar sozinho, cansado, às vezes com o olhar perdido, e nunca perguntava demais. Apenas servia o café e deixava o silêncio fazer o resto. Quando a mensagem de Gisele estourou o muro que ele tinha ao redor do peito, foi para esse lugar neutro que o pensamento dele fugiu. Se um romance com CEO tivesse alguma chance de ser sincero e não só um escândalo, provavelmente começaria ali, fora do prédio de vidro. A oportunidade apareceu numa tarde de chuva fina, quando Gisele já se preparava para ir embora mais tarde, como sempre. Rodrigues saiu da sala, se aproximou da mesa dela com um cuidado visível e disse, baixo, quase íntimo, preciso falar com você, fora daqui. Pode passar no café da esquina depois do expediente? O coração dela parou. Assistente e chefe, lado a lado, fora do escritório, era o tipo de cena que alimentaria qualquer boato. Mas o tom dele não era de ordem, era de pedido. E havia algo nos olhos de Rodrigues que dizia, não é sobre trabalho. Ela hesitou por segundos que pareceram horas. Pensou na diferença de poder, na própria reputação, no medo de que aquilo fosse um convite involuntário para um romance proibido que ela não tinha estrutura para sustentar. Pensou também na xícara da mãe, guardada na gaveta, e na sensação de ter sido vista pela primeira vez através daquela mensagem impulsiva. Poder e vulnerabilidade se misturavam de novo, dessa vez na forma de uma simples decisão, ir ou não ir. No fim, respirou fundo e respondeu com a voz baixa, tá bem. Eu passo lá. No Latarde, sem o terno impecável, Rodrigues parecia humano. Ele já estava sentado quando ela chegou, camisa dobrada nos antebraços, sem a gravata, com um café já pela metade. Gisele entrou, olhou em volta, certa de que alguém da empresa surgiria de trás de qualquer mesa, mas não viu nenhum crachá conhecido. Sentou à frente dele, com as mãos entrelaçadas para conter o tremor. Ali, não havia sala de reuniões, não havia ata, não havia pauta objetiva. Só dois personagens de uma história de amor contemporânea que ainda nem sabiam se teriam coragem de chamar aquilo de romance. Rodrigues começou pelo caminho mais difícil, a verdade. Falou da mensagem, de como tinha lido e relido, de como poderia ter fingido que nada aconteceu, mas escolheu não fazer isso. Disse que um romance com CEO, principalmente com uma mulher invisível no trabalho como ela, era terreno perigoso, sim, cheio de julgamentos. Mas também confessou que, muito antes daquela frase, já prestava atenção demais no jeito como ela caminhava pelo escritório, no cuidado com a xícara, na forma como o defendia sem ninguém ver. Amor no escritório nunca foi plano dele, mas ali, diante dela, já não parecia apenas uma ideia errada. Gisele ouviu tudo com o coração na boca. Entre um gole de chá e outro,
contou seu lado, o medo, a vergonha, a certeza de que a mensagem enviada por engano era o passaporte para o desemprego. Falou que não queria ser vista como alguém que buscava vantagem, que sempre odiou os boatos no trabalho que destruíam mulheres por muito menos. E, ainda assim, não negou o sentimento. Ali, naquele lugar neutro, pela primeira vez, ela deixou de ser só assistente e virou mulher. E ele, por um instante, deixou de ser só CEO e virou homem. O café, silenciosamente, assinava o contrato desse novo acordo. Aqui, vocês podem ser verdadeiros. Amanda era o tipo de presença que fazia o ambiente mudar de temperatura quando entrava. Alta, impecavelmente vestida, salto firme, olhar que media tudo em segundos. Era diretora, tinha poder próprio, trânsito fácil com o conselho e, claro, acesso direto ao CEO Rodrigues. Se alguém combinava com o estereótipo de romance com CEO aos olhos da empresa, era ela. Duas figuras fortes, na mesma altura da hierarquia, nada de assistente e chefe, nada de diferença gritante de poder. Para o fofoqueiro corporativo, era questão de tempo até que virassem assunto quente de amor no escritório. Gisele sempre tinha visto Amanda de longe, como quem observa um personagem de outra série. Elas quase não se cruzavam, exceto quando a diretora pedia algo urgente para a agenda de Rodrigues. A forma como Amanda falava, com voz baixa e segura, mostrava que ela conhecia bem o jogo de poder e vulnerabilidade. Sabia quando sorrir, quando ser dura, quando fazer um elogio estratégico. A mulher invisível no trabalho se sentia ainda menor quando Amanda passava, com perfume caro e um laptop que valia mais que o salário mensal de muita gente. Era outro universo. Depois da mensagem enviada por engano e do encontro no café, Gisele começou a notar Amanda com mais atenção. Percebeu como a diretora se aproximava de Rodrigues nas reuniões, como tocava levemente no braço dele ao enfatizar um ponto, como às vezes saíam juntos da sala discutindo projetos. Para quem olhava de fora, parecia quase natural esperar um romance com o CEO ali. Sem risco de boatos no trabalho que falassem de abuso de poder, sem recursos humanos armado com comunicados internos na porta. Tudo dentro do aceitável. E isso fazia o coração de Gisele apertar de um jeito diferente. Amanda, por sua vez, também percebeu mudanças sutis no ar. Rodrigues, que sempre fora controlado, parecia ligeiramente distraído em alguns momentos. O olhar dele, às vezes, se perdia na direção da mesa de Gisele antes de voltar para a apresentação. A diretora não era fofoqueira corporativa, mas não precisava ser para farejar qualquer alteração no equilíbrio de forças. Poder, para ela, era também saber onde estava a vulnerabilidade dos outros. E, quando viu a assistente e o CEO trocando um olhar rápido demais na saída do elevador, algo acendeu em sua mente. Ali tinha uma história que ela ainda não conhecia. Elegante, Amanda nunca faria uma cena aberta. Sua força estava justamente na sutileza. Começou a chamar Gisele pelo nome com um sorriso cortês demais, perguntando sobre a agenda de Rodrigues com um tom gentil que escondia bisturis. Ele tem saído muito no fim do dia, ele pediu para bloquear algum horário específico ultimamente? Eram perguntas inocentes, mas jogadas com precisão, como se lançasse anzóis. Gisele sentia que cada resposta era medida, pesada, quase um teste. E essa sensação de estar sendo analisada por alguém tão afiada deixava a diferença de poder ainda mais evidente. Ao mesmo tempo, Amanda intensificou a própria presença ao lado do CEO. Fotos em eventos externos, stories marcando a empresa, comentários elogiosos em posts institucionais sobre liderança. Tudo sem ultrapassar a linha, mas deixando claro para qualquer observador externo que, se houvesse um par perfeito para um romance com CEO, seria ela. Isso criava uma narrativa implícita. Se Rodrigues se envolvesse com alguém como Amanda, seria lido como união estratégica. Se fosse com Gisele, a mulher invisível no trabalho, viraria, inevitavelmente, romance proibido e alvo de boatos no trabalho. Gisele percebia tudo isso como quem assiste a uma chuva prestes a cair em cima da própria cabeça. Não tinha a eloquência de Amanda, nem a blindagem de poder que a diretora carregava. O que tinha era um sentimento sincero por Rodrigues e a lembrança daquele café onde, pela primeira vez, se sentiu realmente vista.
Entre a executiva elegante e ameaçadora e a assistente discreta com uma xícara rachada, o mundo corporativo já tinha sua favorita. Mas, nos bastidores, onde o recursos humanos observava, comunicados internos circulavam e decisões eram tomadas, algo começava a se mover que colocaria todas essas forças em rota de colisão. No prédio de vidro, o medo não vinha só de um romance proibido ou de boatos no trabalho. Vinha, principalmente, dos e-mails com cópia para recursos humanos e dos comunicados internos educativos que chegavam com assunto neutro e tom gelado. Todo mundo sabia, quando o RH falava em reforçar diretrizes de conduta, alguém tinha passado do limite invisível. Amor no escritório era um dos temas preferidos desses avisos. As políticas pareciam escritas especialmente para impedir qualquer romance com CEO, qualquer envolvimento entre assistente e chefe, como se sentimento fosse sempre ameaça à produtividade. Depois da mensagem enviada por engano, Gisele passou a abrir o e-mail com o coração na boca. Cada novo comunicado interno parecia ter o potencial de carregar o nome dela escondido nas entrelinhas. Reforçamos que relações interpessoais dentro do ambiente corporativo devem prezar pela ética e pela isenção de hierarquia direta, diziam comunicados internos em tom aparentemente genérico. Mas, para ela, aquilo soava como uma carta endereçada: mulher invisível no trabalho, não ouse se apaixonar por quem está no topo. O texto não citava ninguém, mas o recado era alto. Rodrigues também via esses comunicados internos com outro olhar. Como CEO, muitas vezes era consultado antes de o Recursos Humanos disparar qualquer comunicado sensível. Mas, dessa vez, o e-mail chegou sem conversa prévia, como se alguém quisesse lembrá-lo de seus próprios limites. Poder e vulnerabilidade, de novo, em choque. Ele sabia que um romance com CEO poderia ser visto como abuso de posição, e Recursos Humanos adorava se posicionar como guardião moral da empresa. Porém, sentia um incômodo crescente com a forma fria e generalizada com que o tema era tratado, como se todo sentimento fosse suspeito por padrão. Amanda, com seu faro afiado para dinâmicas de poder, percebeu rápido o timing daquele comunicados internos. Era conveniente demais que um reforço de políticas sobre relacionamento surgisse justamente quando o ar parecia carregar tensão entre Rodrigues e Gisele. Ela não precisava ver a mensagem enviada por engano para entender que havia algo ali. E, discretamente, começou a aparecer mais em reuniões com recursos humanos, falando sobre cultura organizacional e riscos de imagem. Elegante e ameaçadora, usava o discurso correto para apertar, sem tocar, o cerco em volta de qualquer amor no escritório que não se encaixasse no padrão aceitável. Para Gisele, o efeito prático foi um retraimento ainda maior. Passou a evitar até o elevador com Rodrigues, com medo de câmeras, comentários, interpretações maldosas. A sensação era de estar sob vigilância constante, como se qualquer passo em falso pudesse virar caso de recursos humanos. Assistente e chefe, ali, já não eram só cargos, eram quase personagens de um manual de conduta, obrigados a provar o tempo todo que nada de impróprio estava acontecendo. A opressão não vinha em gritos, mas em frases cordiais, assinadas por departamentos e aprovadas por comitês. O mais cruel era a sutileza. Ninguém chamava Gisele diretamente para uma sala e dizia: "Sabemos de você e do CEO." Em vez disso, surgiam treinamentos obrigatórios sobre ética, workshops sobre limites no ambiente profissional, vídeos institucionais sobre percepção de favorecimento. Em um deles, uma história de amor contemporânea no trabalho era usada como exemplo negativo, terminando com a mulher sendo transferida para outra unidade. Gisele assistiu ao vídeo com um nó na garganta, sentindo que, em silêncio, apontavam para ela sem dizer seu nome. Rodrigues, ciente de tudo isso, começou a perceber que, se quisesse proteger Gisele de verdade, talvez tivesse que ir além de conversas em cafés escondidos. Recursos humanos e comunicados internos, usados como instrumentos de controle, estavam se tornando barreiras concretas entre eles. E era questão de tempo até que a pressão externa explodisse em alguma acusação. O CEO poderoso precisaria escolher se ficaria atrás da mesa, obedecendo ao roteiro, ou se exporia para defender não só o próprio sentimento, mas também a dignidade da mulher invisível no trabalho que, sem querer, tinha colocado seu coração na linha de tiro.
O estupim veio numa manhã de sexta, quando um boato no trabalho começou a circular com mais força do que todos os outros. Gisele sentiu primeiro pelos olhares atravessados no corredor, pelos cochichos que paravam quando ela passava. Na copa, ouviu seu nome misturado à palavra favoritismo e ao título não dito de romance proibido com o CEO. Alguém tinha sugerido, em voz alta, que uma mulher invisível no trabalho não ganharia tanta confiança de Rodrigues se não tivesse algo a mais para oferecer. Era o tipo de veneno que corria rápido e silencioso, mas dessa vez chegou aos ouvidos errados. Rodrigues ficou sabendo em uma reunião informal, quando um gerente, tentando ser espirituoso, soltou uma piada sobre amor no escritório e assistente que sobe rápido demais. O CEO sentiu o sangue gelar por um segundo, depois ferver. Aquilo não era só sobre ele, era, principalmente, sobre Gisele, sobre a forma como desrespeitavam o trabalho e a dignidade dela. Romance com CEO virou, na boca dos outros, desculpa para diminuir a competência de uma mulher. E, naquele instante, o homem que sempre foi emocionalmente contido percebeu que o silêncio, dessa vez, seria covardia. A oportunidade de agir veio numa reunião geral, com equipes misturadas, recursos humanos presente e até Amanda, elegante como sempre, sentada na primeira fileira. O tema oficial eram metas e cultura organizacional, com direito a mais um slide sobre conduta ética no ambiente corporativo. Rodrigues respirou fundo, sentiu o peso do cargo e do microfone nas mãos, e decidiu desviar o roteiro. Falou de resultados, sim, mas logo puxou o assunto para a importância de reconhecer quem realmente sustentava o dia a dia da empresa. Citou a assistente que organizava crises antes que elas explodissem. Chamou Gisele pelo nome. Ele descreveu, com detalhes, como Gisele havia evitado perdas financeiras corrigindo mensagem enviada por engano, como mantinha a agenda afiada, como segurava a pressão de ser a linha de frente entre diretoria e equipe. Deixou claro que, se alguém via proximidade entre assistente e chefe, era porque ali havia confiança profissional construída com anos de trabalho, não um suposto romance proibido. Olhou para a plateia e, num raro momento de vulnerabilidade pública, disse que se recusava a ver o esforço de uma mulher invisível no trabalho ser reduzido a boatos no trabalho mesquinhos. A sala ficou em silêncio. Recursos Humanos trocou olhares discretos, Amanda manteve o sorriso controlado, mas apertou levemente a caneta. O fofoqueiro corporativo, que tanto se alimentava de amor no escritório mal contado, dessa vez engasgou com o próprio café. Rodrigues, sem citar diretamente os rumores, tinha dado um recado claro: qualquer um que usasse romance com CEO para desmerecer Gisele estaria, também, desrespeitando o julgamento dele como líder. Poder e vulnerabilidade, naquele momento, caminhavam juntos no palco. Ele usava o cargo para proteger quem não tinha o mesmo espaço de voz. Gisele, no fundo da sala, sentiu as pernas tremerem. Não estava acostumada a ouvir seu nome em público, muito menos da boca do CEO, e nunca de forma tão elogiosa. Por um instante, todos os olhares foram para ela, mas, diferente de outras vezes, não a atravessaram com julgamento. Havia surpresa, respeito, talvez até um pouco de culpa em alguns rostos. Pela primeira vez, a história de amor contemporânea que ela vivia em silêncio parecia se misturar com um gesto concreto de reconhecimento. Não era uma declaração de amor no escritório, mas era, sem dúvida, um ato de cuidado. Amanda percebeu o movimento estratégico ali. Ao defender Gisele daquele jeito, Rodrigues não só protegia a reputação dela, como também marcava uma posição: não aceitaria que recursos humanos, comunicados internos ou boatos no trabalho ditassem como ele via sua própria equipe. Era um recado indireto para quem tentava usar o discurso da ética como arma de controle. O romance com CEO podia até continuar sendo assunto de corredor, mas, a partir dali, qualquer acusação nessa linha teria que enfrentar um CEO disposto a assumir sua parte na história, em vez de se esconder atrás de discursos perfeitos. A defesa pública de Rodrigues teve um custo e, ao mesmo tempo, abriu uma porta. Gisele deixou de ser totalmente invisível, mas também passou a ser alvo mais nítido para quem quisesse atacar. Ele sabia disso. Ela também. Ainda assim, quando seus olhares se cruzaram ao fim da reunião, havia algo novo ali, uma promessa silenciosa de que, se viesse tempestade, eles enfrentariam juntos.
O preço desse gesto, porém, ainda seria cobrado. E, para pagá-lo, Rodrigues teria que ir além das palavras bonitas e colocar o próprio cargo na linha de frente. Depois daquela reunião, algo mudou no jeito como o escritório olhava para Gisele. Antes, ela era só a mulher invisível no trabalho, aquela que passava quase fundida com as paredes, tão parte do cenário quanto as plantas artificiais. Agora, depois que o CEO Rodrigues disse seu nome diante de todos, ela passou a existir de um jeito novo. Ainda havia sussurros, claro, alguns tentando puxar tudo para o lado de um possível romance com o CEO, mas uma camada de respeito tinha sido adicionada. Ser vista, finalmente, tinha gosto doce e amargo ao mesmo tempo. Gisele sentia o contraste na pele. Quando entregava documentos, agora recebia mais obrigado olhando nos olhos. Quando organizava as reuniões, ouviu até um elogio direto de um gerente sobre sua eficiência. Coisas pequenas, mas que nunca tinham acontecido antes. Ao mesmo tempo, sabia que, por trás de tudo isso, ainda havia quem a enxergasse apenas como a protagonista de um possível amor no escritório com o chefe. Entre reconhecimento e curiosidade maldosa, ela caminhava em uma linha fina. Ser vista, naquele ambiente, significava também estar mais exposta aos boatos no trabalho. Rodrigues também começou a enxergar melhor essa diferença. Antes, ele via Gisele trabalhando, claro, mas não percebia como o resto da empresa quase apagava a existência dela. Depois de defendê-la, passou a notar os microgestos, quem a interrompia, quem ignorava suas sugestões, quem falava com ela como se fosse apenas um prolongamento do computador. Assistente e chefe, ali, não formavam só uma relação hierárquica, eram símbolos de como poder e vulnerabilidade se encontravam diariamente. E a forma como tratavam Gisele dizia muito sobre a cultura real da empresa, bem além dos comunicados internos de recursos humanos. Para Gisele, ser vista por Rodrigues de um jeito diferente tinha começado bem antes daquela reunião, talvez desde a primeira mensagem enviada por engano, mas agora ganhava corpo. No café da tarde, longe das paredes de vidro, ela não era a assistente, era só Gisele, com sua xícara de chá da mãe e seus medos. Ali, amor no escritório parecia quase um romance proibido de conto de fadas moderno, com final ainda incerto. No trabalho, porém, cada olhar dele na direção dela era medido. Ele precisava equilibrar o homem que havia e o CEO que não podia demonstrar demais. Esse conflito entre ser invisível e ser vista também aparecia em pequenos detalhes. Na hora do almoço, algumas colegas começaram a chamá-la para sentar junto, curiosas. Parte disso era genuína, parte era só vontade de chegar mais perto do mundo do CEO Fruela. Gisele percebia a mistura, carinho e interesse. Quando o fofoqueiro corporativo tentava arrancar informações sobre a relação com Rodrigues, ela respondia com humor leve, desviando o foco. Não queria que sua história de amor contemporânea, se um dia existisse de verdade, fosse reduzida a manchetes tortas de corredor. Ao mesmo tempo, ser vista trazia algo que ela nunca tinha experimentado, a sensação de ter direito a espaço. Começou a opinar mais em algumas reuniões, a sugerir ajustes de agenda, a dizer não dá quando pediam o impossível em cima da hora. Era sutil, nada revolucionário, mas, para quem sempre se encolheu com medo de atrapalhar, era enorme. Rodrigues percebia esse florescer e, sem exagerar, dava suporte, validava as decisões dela, reforçava sua importância como peça-chave. Era uma forma de mostrar que aquele suposto romance com CEO não tirava dela a identidade profissional, pelo contrário, ele via justamente o valor dela além disso. No fundo, a grande virada estava em algo simples, Gisele começou a se ver. A mensagem impulsiva, o café, a defesa pública, tudo isso foi tirando camadas de invisibilidade que ela mesma tinha vestido como armadura. Continuava com medo de julgamentos, de recursos humanos, dos boatos no trabalho, claro. Mas, pouco a pouco, entendia que não precisava pagar com apagamento total para evitar riscos. Ainda haveria consequências, ainda viria tempestade. E, quando viesse, seria a hora de descobrir até onde Rodrigues estava disposto a ir para garantir que ela nunca mais voltasse a ser apenas um rosto perdido no open space. A defesa pública de Rodrigues não passou ilesa pelos bastidores.
Em poucos dias, começaram a surgir comentários discretos do conselho sobre envolvimento emocional e falta de distância profissional. O mesmo discurso que recursos humanos usava contra Amor no escritório agora era, sutilmente, apontado para o próprio CEO. Um possível romance com CEO, mesmo sem provas, era suficiente para acender alertas. E, como quase sempre acontece, a parte mais fraca da equação parecia ser Gisele. Mulher invisível no trabalho quando convinha, foco de desconfiança quando precisavam de alguém para culpar. Rodrigues percebeu o movimento antes que estourasse. Em uma reunião fechada, ouviu de um conselheiro que a proximidade dele com a assistente estava pegando mal, que boatos no trabalho estavam prejudicando a imagem da empresa, que recursos humanos já tinha recebido relatos anônimos. Foi ali que entendeu, se não fizesse nada, Gisele acabaria sendo convidada a buscar novos desafios fora da organização. Assistente e chefe, mais uma vez, em lados muito diferentes do tabuleiro. Poder e vulnerabilidade estavam postos, e alguém precisava escolher quem ia carregar o peso. Em vez de assistir de longe, Rodrigues tomou uma decisão que poucos esperavam. Propôs ao conselho se afastar temporariamente da posição de CEO, sob o argumento oficial de reestruturação estratégica e transição planejada. Entre linhas, ficou claro, ele estava disposto a cair um degrau, assumir um cargo menos exposto, para tirar o holofote de cima da história que criaram sobre ele e Gisele. Um romance com CEO que nunca havia sido assumido era, agora, moeda de troca silenciosa por proteção. Recursos humanos estranhou, Amanda estreitou os olhos, mas o movimento já tinha começado. Para Gisele, a notícia veio como um choque. Ela soube por um comunicado formal, como todo mundo, Rodrigues passaria a ocupar uma posição de consultor executivo por tempo indeterminado. Seria ainda influente, mas não mais o rosto oficial da empresa. Ao ler aquilo, o coração dela se dividiu entre alívio e culpa. Amor no escritório nunca foi plano, e, mesmo assim, parecia estar cobrando um preço alto demais dele. A ideia de que ele pudesse ter tomado essa decisão pensando nela a deixou sem chão. Mulher invisível no trabalho nunca imaginaria que alguém cairia por causa dela. Nos corredores, os boatos no trabalho se reinventaram. Alguns diziam que Rodrigues estava cansado, outros que havia conflito interno, alguns, mais maldosos, sugeriam que recursos humanos tinha descoberto alguma coisa séria sobre um romance proibido. Amanda, elegante como sempre, se posicionou como peça estável no meio da transição, reforçando sua imagem de líder confiável. Gisele, por outro lado, tentava diminuir a própria presença, com medo de qualquer ligação direta com a queda temporária dele. Ainda assim, por mais que tentasse se esconder, não conseguia ignorar o que aquele gesto significava em nível íntimo. Quando se encontraram novamente no café lá tarde, Rodrigues falou sem rodeios. Contou sobre as pressões, sobre o conselho, sobre recursos humanos, sobre como um simples "sinto sua falta" tinha virado pretexto para questionarem suas decisões. E então admitiu: se alguém aqui tem que pagar o preço, que seja eu. Você não vai ser demitida por causa dos sentimentos de outra pessoa, Gisele. Naquele momento, Amor no escritório deixou de ser apenas uma possibilidade romântica e virou compromisso. Não de conto de fadas perfeito, mas de responsabilidade real. Ele estava literalmente caindo para protegê-la. Gisele chorou em silêncio, segurando a xícara de chá com as duas mãos, como se a porcelana rachada fosse tudo o que a mantinha de pé. Nunca tinha imaginado que um romance com CEO pudesse vir acompanhado de um gesto tão doloroso e, ao mesmo tempo, tão bonito. Poder e vulnerabilidade, mais uma vez, dançavam diante dela, um homem abrindo mão de parte do próprio cargo para garantir que ela pudesse continuar sendo vista como profissional, não como escândalo. A queda dele não era o fim da história. Era, na verdade, o ponto exato em que os dois precisariam decidir que tipo de amor estavam dispostos a construir a partir dali. Nos dias que seguiram a queda temporária de Rodrigues, o escritório pareceu entrar em modo de observação. As pessoas falavam baixo quando o nome dele surgia, e Gisele, mesmo tentando se concentrar, sentia cada palavra ressoar. Romance com CEO ainda era o rótulo favorito nas conversas atravessadas, mas, agora, vinha misturado com teorias sobre poder, escolhas e consequências.
Ela, que sempre foi a mulher invisível no trabalho, de repente era a peça central de uma história que jamais teria coragem de escrever para si mesma. Amor no escritório tinha saído do campo da fantasia e deixado marcas reais. Rodrigues, em sua nova função, aparecia menos no 18º andar. Quando passava, já não vinha cercado de diretores, mas carregava um ar mais leve, ainda que cansado. Ele sabia que a decisão de se afastar do cargo maior não apagava os boatos no trabalho, mas, ao menos, tirava Gisele da linha de tiro mais direta. Mesmo assim, sentia que faltava algo que dissesse, a ela, o que as paredes de vidro nunca permitiriam que ele dissesse por completo. Um romance com o CEO não podia se resumir a olhares, cafés escondidos e gestos silenciosos. Era hora de colocar em palavras. Foi numa tarde chuvosa que Gisele encontrou um envelope sobre sua mesa. Sem remetente escrito, apenas seu nome, em uma letra que ela reconheceu na mesma hora. O coração deu um salto, misturando medo e curiosidade. Dentro, havia uma carta e uma pequena caixa embrulhada com cuidado. Não era e-mail corporativo, não era comunicados internos de recursos humanos, era algo íntimo, humano, quase anacrônico naquele ambiente de notificações digitais. Assistente e chefe, por um momento, deixavam de existir ali. Eram só Gisele e Rodrigues, conectados por papel e tinta. Na carta, ele não fazia promessas grandiosas, nem falava de conto de fadas. Falava de responsabilidade, de como um amor no escritório, especialmente em uma relação marcada por diferença de poder, precisava ser tratado com maturidade. Contou que a queda temporária não era sacrifício heróico, mas escolha consciente, preferia abrir mão de parte do cargo a ver a história deles, mesmo que ainda indefinida, ser usada para destruir a carreira dela. Reconheceu medos, erros, a demora em perceber o quanto a enxergava além da função. Era um gesto de poder e vulnerabilidade ao mesmo tempo. A pequena caixa trazia uma nova xícara. Não era idêntica à da mãe de Gisele, mas tinha o mesmo tom de azul nas flores e um brilho suave de porcelana nova. Dentro, um bilhete curto, para que você nunca sinta que precisa esconder o que te protege, nem o que você sente. A mensagem, simples, resumia tudo. Ele sabia o peso simbólico da xícara antiga, sabia o quanto a história dela com a mãe era parte de quem Gisele era. Romance com CEO, ali, ganhava uma camada de amor maduro, que respeita a memória, não tenta substituí-la. Gisele segurou a nova xícara com cuidado, lágrimas borrando a visão. A antiga, com sua rachadura, continuava sendo insubstituível, mas agora não estava mais sozinha. Era como se Rodrigues dissesse, sem dizer, quero fazer parte da sua história sem apagar o que veio antes. Mulher invisível no trabalho, que antes achava que não tinha direito a uma história de amor contemporânea, agora tinha, nas mãos, a prova concreta de que alguém a havia por inteiro. Não como coadjuvante de um escândalo, mas como protagonista de uma narrativa que podia ser delicada e forte ao mesmo tempo. A carta não trazia pedido de resposta imediata, nem exigia decisão. Era um convite. Estou aqui, na mesma mesa, disposto a recomeçar de um jeito mais justo. Gisele entendeu que aquele gesto era, mais do que romântico, um ato de respeito. Assistente e chefe já não existiam nos mesmos papéis, o tabuleiro tinha mudado. A partir dali, a escolha de continuar, recuar ou transformar aquele amor no escritório em algo maior estava, finalmente, nas mãos dela. E, em breve, seria a vez de responder à pergunta que havia ficado suspensa entre eles: você sente minha falta? Gisele releu a carta de Rodrigues tantas vezes que já sabia alguns trechos de cor. Não havia fica comigo ou nada, não havia pressão, só um reconhecimento honesto de tudo o que tinham vivido, a mensagem enviada por engano, o café no latarde, os boatos no trabalho, a queda temporária dele para protegê-la, a nova xícara como gesto de amor maduro. Por dias, ela carregou aquele envelope na bolsa, como quem testa o peso de uma decisão grande. Romance com CEO, ali, não era mais só fantasia, era um caminho possível, mas cheio de responsabilidade. E, pela primeira vez, ela percebeu que não precisava responder como a assistente. Podia responder como mulher. A pergunta que ecoava dentro dela era a mesma que um dia escapou, sem querer, pela tela do celular: você sente minha falta?
só que agora vinha invertida. Rodrigues, com a carta, dizia nas entrelinhas que sim, sentia. Sentia falta dela nos corredores, nos e-mails, no jeito como antecipava problemas. Amor no escritório tinha virado amor atravessado por escolhas difíceis. Gisele sabia que qualquer resposta, agora, não era só sobre desejo, era sobre o tipo de vida que queria levar, sobre quem queria ser dentro e fora daquele prédio. Mulher invisível no trabalho ou protagonista da própria história? Ela pensou em ir até a sala dele e falar tudo de uma vez, cara a cara. Mas, no fim, escolheu o mesmo caminho que começou tudo, uma mensagem escrita. Não por medo, mas por querer escolher cada palavra com cuidado. Sentou-se na mesa, colocou a nova xícara ao lado da antiga, as duas lado a lado, como passado e futuro, e começou a digitar. Não pediu desculpas por sentir. Não minimizou o que havia entre eles, chamando de confusão. Falou de forma simples, quase como se conversasse com um amigo, disse que sim, sentia falta dele, não só como líder, mas como homem que a viu quando ninguém via. Mas acrescentou algo que nunca teria dito antes, que não aceitava viver um amor no escritório escondido, envergonhado, que a colocasse de novo no lugar de sombra. Se fosse para construir algo, queria que fosse em pé de mais equidade, sem que ela precisasse sacrificar sua carreira, seu nome ou seu direito de ser respeitada. Assistente e chefe já não eram mais, agora, eram dois adultos precisando alinhar expectativas. Ela escreveu, com calma, que só seguiria adiante se ambos estivessem dispostos a honrar o que sentiam com tempo, paciência e coragem para enfrentar comentários, recursos humanos e o que viesse. Quando Rodrigues recebeu a mensagem, sentiu um misto de alívio e desafio. Ler "eu também sinto sua falta" era tudo o que o lado homem dele queria. Mas ler, junto, os limites que ela colocava, era tudo o que o lado responsável precisava. Romance com CEO, se continuasse daquele ponto em diante, não seria impulsivo, seria construído. Ele respondeu sem pressa, dizendo que aceitava as condições não como imposição, mas como maturidade. Que preferia um amor que respeitasse o tempo e o espaço dos dois, a um fogo rápido que acabasse em mais comunicados internos e cicatrizes. O tempo seguinte não foi de cenas dramáticas no escritório, nem de beijos roubados no elevador. Foi de pequenos ajustes, Rodrigues consolidando sua posição menos exposta, Gisele crescendo profissionalmente, assumindo projetos, sendo vista não mais como assistente do CEO, mas como alguém com voz própria. Amor no escritório existia, sim, mas era um amor que se adaptava às circunstâncias, que escolhia quando ser privado, quando se mostrar. O fofoqueiro corporativo até tentou achar novidade, mas, com o tempo, cansou de não encontrar escândalo. O que havia ali era, para muitos, sem graça demais para virar rumor, respeito. Anos depois, quando alguém novo entrava na empresa, ouvia falar de Gisele como uma profissional sólida, que cresceu na casa, e de Rodrigues como um líder que, um dia, abriu mão do topo para fazer o que achava certo. As histórias de romance com CEO ainda circulavam por aí, em livros, séries, boatos no trabalho de outros lugares. Mas a história de amor contemporânea deles tinha outro tom. Não era conto de fadas perfeito, mas tinha, sim, final feliz, um amor que aprendeu a existir sem apagar ninguém, que transformou a mulher invisível no trabalho em alguém que escolhe, e não apenas aceita o que vem. Se você chegou até aqui, já percebeu que essa não é só uma história de romance com CEO, mas um espelho das vezes em que você também se sentiu invisível, mesmo entregando tudo no trabalho. Quantas vezes você engoliu o que sentia, com medo dos boatos no trabalho, do julgamento, dos recursos humanos, de parecer fraca só por desejar ser vista de verdade? A verdade é que ninguém vai aparecer com uma nova xícara de proteção e amor maduro se você não decidir, primeiro, que merece mais do que migalhas de atenção. A grande virada da Gisele começou quando ela parou de se enxergar apenas como assistente e passou a se ver como mulher, protagonista, alguém que pode escolher, inclusive, como viver um amor no escritório sem se apagar. Então, o que você vai fazer com tudo isso agora? Vai continuar se escondendo atrás do crachá, fingindo que está tudo bem ser a mulher invisível no trabalho, ou vai começar, hoje, a agir como alguém que merece respeito, equidade e um amor que não precise ser vivido às escondidas? Que conversas difíceis você está evitando?
Que oportunidades você não se permite porque já decidiu que não é para você? Conta aqui nos comentários, qual parte dessa história mais falou com a sua vida real. Se você quer continuar aprendendo a transformar dor em força, invisibilidade em presença e histórias clichês em ferramentas para mudar de vida, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim, você não perde os próximos conteúdos e continua caminhando, passo a passo, para escrever a sua própria história, com trabalho, amor e coragem andando lado a lado.